hoje promete, né? É um tema um pouco até polêmico, né, Diego? A gente pode dizer que é um pouco Exato. polêmico e eu posso dizer também que a gente tem uma forma um pouco diferente de ver esse tema, né, avaliação de movimento, em relação à maioria das pessoas. O planejamento é primeiro falar como é que a compreensão da avaliação do movimento evoluiu ao longo desses anos. Eu falo especificamente da minha visão e acaba refletindo também do que a gente coloca na linha de treinamentos. Então, esse é o primeiro tópico. Aí o Diego vai entrar falando um pouquinho da limitação de alguns sistemas de avaliação de movimento, algumas propostas. Aí depois eu volto falando como hoje a gente enxerga na prática, como é que faz exatamente, e termina fazendo algumas aplicações práticas, né? Eu vou fazer algumas aplicações práticas. Então vamos nessa. Deixa eu mostrar aqui para vocês um slide que ilustra bem a ideia de evolução da compreensão da avaliação do movimento. Essas aqui são as 5 fases na compreensão da avaliação do movimento. Eu até coloquei aqui, entre parênteses, as minhas 5 fases na compreensão da avaliação do movimento. Então, bem lá no início, 2000 e, sei lá, desde sempre, 2005 para cá, né? 2005 a 2008, mais ou menos 2009, como é que eu fazia? Eu não tinha uma visão muito aprofundada. Deixa eu voltar aqui. Eu não tinha uma visão muito refinada sobre avaliação de movimento, disfunções, ou até estratégias para avaliar o movimento. Eu não tinha muito esse conhecimento. Mas eu buscava entender o máximo possível de cada exercício, tinha um razoável conhecimento do que era um bom movimento, né, e de como corrigir esse movimento. Então, o movimento não está sendo realizado de uma maneira adequada, né? Como é que corrige esse movimento? Então, eu tentava ajustar, né, e dava certo, né? Mesmo sem ter tanto conhecimento de disfunções, na prática dava certo. Aí Com boa depois... vontade dá certo, né? Oi, Diego? Com boa vontade de querer corrigir o exercício, de tentar ajustar da melhor Exatamente. maneira possível, dá certo, né? Ensinar detalhes, né? Dar dicas, corrigir, acaba que dá certo. E aí eu não sou muito bom com datas, mas eu acredito que 2012, 13, eu não sei, ou 14, eu não sei direito. Aí eu comecei a estudar um pouco mais do FMS, que a gente pode dizer que é a ferramenta mais popular de avaliação de movimento. Aí fiz o nível 1, fiz o nível 2 e comecei a aplicar. O Diego vai falar de algumas vantagens e desvantagens, né? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Mas, assim, eu aplicava de maneira meio cega. Então, por exemplo, eu fazia a avaliação pelo FMS e aí identificava lá, pontuava de 1 a 3, e aí, caso necessário, fazia lá os exercícios recomendados e, de certa forma, também dava certo. Nem sempre dava certo, né? Mas, de uma maneira geral, acaba que dava certo. A fase 3, aí comecei a estudar um pouco mais o modelo da NASM, que é um modelo um pouco mais aberto, né? Para quem conhece o modelo da NASM, ele não é assim. A FMS, você vai lá, a pessoa faz determinada disfunção, e aí meio que assim, não importa quais músculos, né, foram responsáveis por aquela disfunção ou aquele erro de movimento, né? Não importa muito. Simplesmente você coloca lá os exercícios que são recomendados e, como eu falei, na maioria das vezes dá certo. Nem sempre, mas na maioria das vezes dá certo. O da Nike, que é um modelo um pouco mais aberto, ele coloca lá alguns exercícios e aí ele coloca algumas fotos lá. Então, se o indivíduo faz determinada compensação, por exemplo, o tronco vai muito à frente no agachamento, é porque determinado músculo pode estar hiperativado, determinado músculo pode estar inibido. Sempre coloca pode estar, né? Até porque nem sempre é. Mas, de uma forma geral, se o tronco for para frente, então é porque a musculatura posterior pode estar inibida, né? Não segurando, não ativando o suficiente. E a da frente hiperativada, ou seja, tem um desequilíbrio ali. A mesma coisa para diversos outros movimentos, para flexão, para puxada. NASM tem uma visão que eu considero bem interessante, bem aberta, que você consegue entender. Pô, se tal músculo está hiperativado e tal músculo está inibido, o que eu posso fazer? Ou seja, você já começa a pensar. Não é criticando, eu digo para falar das vantagens e desvantagens, mas não é criticando o FMS. Não é um modelo muito que você pense, né? Não é um modelo feito para você pensar, é um modelo feito para você observar, pontuar e colocar determinados exercícios lá que são recomendados. A NASM não. A NASM não fala, faça tal exercício, faça tal exercício. Particularmente, eu gostava mais, por isso que eu acho que foi uma evolução no pensamento, porque
ela sugere, né? Provavelmente nessa compensação, tais músculos estão hiperativados e tais músculos estão inibidos. E aí, a partir daí, o profissional tem que ter o conhecimento para poder fazer os ajustes. Então, qual o exercício que fortalece tal músculo, né? Qual o exercício que alonga ou inibe tal músculo? Então, essa é a ideia. E aí, evoluindo, a fase 4, que aí eu diria que, digamos, 2015, 2016, mais ou menos, estudo aprofundado sobre o movimento e suas disfunções. Aí, começa a estudar mais disfunções de movimento, né? Shirley Sarman, entre outros autores também. Aí você vai lá no livro Kendall, Provas e Funções, aí você começa a entender algumas outras coisas. Aí a cabeça vai abrindo, aí você vai entendendo também que muitas vezes o problema não é local, muitas vezes é central, né? O sistema nervoso comanda basicamente tudo, então tem estratégias que, se você ficar lá no local, muitas vezes não vão dar certo. Então, começa a entender muitas coisas. Então, resumindo aqui a evolução do meu pensamento, começava lá sem saber muito de disfunções, mas se o indivíduo fazia algum exercício errado, corrigia ou explicava de uma outra maneira, estava certo. Depois comecei a estudar avaliação de movimento, FMS, de maneira um pouco mais fechada, um pouco mais quadrada, sem pensar muito, apenas reproduzindo, e também dava certo, de certa maneira. Aí a fase 3, uma outra forma de entender e avaliar o movimento pela NICE, né? National Academy of Sports Medicine, um modelo mais aberto. Então, tal músculo pode estar hiperativado, tal músculo pode estar inibido. Aí você tem que pensar e tem que usar também essa experiência para poder corrigir determinado movimento ou disfunção. E a fase 4 é aquela forma mais ampliada, assim, sem me prender a nenhum modelo especificamente, e estudava o movimento e, a partir daí, tentava corrigir. E aí eu falei que eram as 5 fases, certo? As minhas, eu coloquei assim, 5 fases, a compreensão da variação do movimento, que eu considero que foi uma grande evolução. Cadê a quinta fase? A quinta fase, por incrível que pareça, foi um retorno à primeira fase. Como assim, né? A quinta fase foi o retorno à primeira fase. Muitas pessoas acabam não entendendo isso. Com o tempo, eu comecei a verificar que muitas dessas estratégias realmente davam certo, mas tinham alguma limitação. E, além disso, dependendo do modelo de aula, algumas dessas estratégias, ou algumas dessas estratégias, não eram tão adequadas. Vou dar um exemplo. Se você está no salão de musculação, atendendo lá vários clientes, né? O salão, sei lá, está atendendo 10 clientes, ou supervisionando pelo menos 10 clientes, montando 3 programas. Muitas vezes você não consegue fazer essa avaliação toda. Um outro exemplo, uma aula de CrossFit, que é uma aula em grupo. Você teria que pegar cada indivíduo, fazer a avaliação. Muitas vezes, alguns desses modelos podem ser mais apropriados para aula até de personal, né? Uma aula personalizada. Mas uma aula coletiva não funciona muito. E aí, além disso, eu ficava vendo que, fazendo outras coisas, eu conseguia atingir o mesmo resultado, que era ter um bom produto final, né? Ou seja, um bom movimento, sem muita burocracia. Então, na prática, como é que eu faço hoje? Basicamente, o que eu fazia há 15 anos atrás, só com uma visão muito mais ampla, né? Uma visão muito mais experiente, vamos dizer assim. Mais estratégia também. Mais estratégica e sabendo de fato o que eu estou fazendo. É uma bagagem maior. Então, se eu vejo lá alguma disfunção do movimento, vamos dizer assim, o indivíduo executando um exercício de uma maneira tecnicamente não tão adequada. É claro que eu estou dando brecha aqui para aquelas resenhas, mas não existe um movimento adequado, cada organismo é único, que deve se expressar da maneira que achar melhor. Galera, auto-organização. Auto-organização, você tem que deixar o organismo, você tem que dar tarefa e o organismo vai achar uma solução, vai se auto-organizar. Né, galera? A gente também é um pouco adepto disso daí, mas tem alguns exercícios que a gente não pode pensar assim em algumas filosofias de trabalho. Você está pensando, por exemplo, em treinar força, treinar força máxima, força rápida, fazer LPO, vou dar barra. Seu objetivo é jogar a barra para cima da forma que você achar melhor para o seu organismo. A gente sabe que não é bem assim, né?
A gente sabe que não Não é vai bem dar, assim, porque não vai depois dar muito certo no não produto, vai né? dar muito certo. A nossa prática não dá muito certo. Então, a gente sabe que existe essa questão da auto-organização, mas para alguns exercícios, é, algumas estratégias e alguns pré-requisitos, eles devem ser atingidos para que o movimento seja executado, primeiro, com segurança. Isso é importante, porque, lembrando que, muitas vezes, com aquele cliente, a gente vai chegar lá numa sobrecarga alta. Não todos os clientes, mas para muitos clientes, a gente vai chegar lá naquela sobrecarga alta. Depois, eficiência. Então, técnicas deixam o movimento mais econômico. Então, quando falo execução correta, não, é por essa linha que eu estou seguindo, beleza? Então, hoje lá, vejo se algum indivíduo não está executando da melhor maneira, vamos dizer assim, né, que a gente acha tecnicamente adequada, eu simplesmente tento criar outras estratégias para ensinar. É uma resenha até um pouco mais longa, que eu não vou entrar tanto em detalhes, mas se você ensinar o movimento corretamente, saber como você pode progredir, adequar e ajustar, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, você consegue resolver aquela disfunção sem passar por um processo burocrático de ativar, alongar e depois e por aí vai, fazer liberação miofascial. Pode ser que em algumas situações isso seja necessário, não estou falando que são estratégias inúteis, não. Mas na maioria das vezes, eu me arrisco a dizer 95% das vezes, não é necessário. Mas acreditem, na prática, isso que eu vou mostrar aqui para vocês dá certo. Mas eu, por exemplo, né, o Diego está falando aqui, né, o Diego Muralha Santana, é melhor diminuir a carga para executar o movimento correto? Essa é uma das estratégias, mas Uma a das gente tem que fazer o maneiras. seguinte: se a gente está ensinando o movimento, a gente já parte do princípio que a gente não coloca sobrecarga externa. Mas ainda assim, pode ser que a falta da sobrecarga ou a ausência da sobrecarga externa ainda assim seja difícil para aquele indivíduo. Por exemplo, fazer uma flexão no solo. O indivíduo é pesado e fraco, pode ser que sem sobrecarga externa ainda fique difícil. Mas como você faz para retirar ainda assim aquela sobrecarga, né? De tornar o exercício mais fácil, ou como a gente fala, adequar o exercício. É uma resenha que a gente vai partir já já. Vou dar a palavra aqui agora para o Diego para ele falar na percepção dele, até a gente pensa da mesma maneira, a limitação de alguns desses modelos. Vai lá, Diego. Show. A gente desde que a gente começou lá no processo de formação de administramentos, a gente vem construindo isso, né? E aí chega um momento que a gente começa a falar assim, cara, modelo fechado não faz sentido, né? Modelo fechado é muito mais com o objetivo de marketing para você conseguir vender alguma coisa. Os próprios caras do FMS, quando você conversa com os caras, são os caras que entendem muito de movimento. A gente teve a oportunidade de ter a palestra do Lee Burton lá no Congresso da Bahia, e o cara fala de movimento o tempo inteiro, de estratégias para melhorar o movimento o tempo inteiro, só que o cara tem um produto fechado que ele tem que vender esse produto. Então ele cria uma maneira de fazer a avaliação dentro do produto, tanto é que tanto o Liborta quanto o Greg Cook, os criadores do FMS, eles fizeram uma nova versão do FMS, né? Eles deram uma encorpadinha no FMS para você poder tentar enxergar mais coisas, basicamente para dar um norte para o profissional de movimento, para o profissional de movimento tentar acertar mais. A grande questão é, se você está entrando agora na faculdade, se está entrando agora no mundo do treinamento, você se formou agora, você ainda tem pouco conhecimento sobre treinamento, um modelo fechado vai te ajudar a errar menos. O modelo fechado vai fazer com que você já procure ali a disfunção, você consiga consertar ou orientar melhor o seu cliente. Então, um modelo fechado no início, como você não tem muita bagagem de movimento, você não sabe ainda todas as progressões de todos os exercícios, todos os detalhes de todos os exercícios, o modelo fechado ele vai te ajudar muito. Então, a minha dica é que se você está ainda nessa fase, você faz o curso de FMS, né, rola aí pelo Brasil afora, faz os cursos de avaliação de movimento, porque no ruim do tudo, se você não usar, vai te abrir a cabeça. Vai fazer com que você olhe de maneira 360 para todas as coisas. Então, você vai conseguir olhar o movimento de uma maneira mais completa. Por exemplo, um exemplo prático para vocês no dia a dia lá da Bodytech. Eu ainda trabalho na Bodytech, e a Bodytech ela tinha o FMS, né, implantado, tinha que se fazer o FMS em todos os clientes, e hoje em dia ela não está utilizando mais porque não tem mais uma sala para fazer avaliação, então se faz muita avaliação na hora que você monta o treino. Então existe uma estratégia padrão de alguns exercícios para você visualizar mais ou menos como aquela pessoa se comporta, se movimentando.
E existe a estratégia de cada professor. Tem professor que, se você botar o cara para fazer um movimento, você consegue ver um monte de disfunções e você consegue evitar algumas situações. Agora, quando o cara não tem essa qualidade de entendimento de movimento, ele vai ficar muito perdido. Então, o ideal é que ele tenha um padrãozinho de exercício e saiba mais ou menos o que encontrar, o que ler em cada um dos exercícios. Quando você está começando, é ideal que você tenha um modelo fechado. Aí vai estudando sobre movimento, sobre movimento, sobre movimento, à medida que você entende o funcionamento das articulações, as interconexões dos músculos. Aí eu te indico aí a leitura do tríades anatômico para você entender como a força, a capacidade, como a transmissão de força de um músculo para o outro no movimento. Então você vai começar a entender como se conectam. Quando você faz um agachamento, o que acontece com o membro superior, o que acontece com o tronco. Então, você vai conseguir entender de uma forma que as soluções vão aparecer mais fácil no processo de treinamento. Agora, o cara que ainda não tem essa qualidade de treinamento, ele não sabe ler isso ainda. Então, ele não vai conseguir, geralmente, utilizar muitas estratégias. Então, pegar um modelo fechado vai ajudar a tomar essas decisões. Um modelo como o FMS, por exemplo, é um modelo que funciona para triagem de grandes equipes. Por exemplo, você está com uma equipe de muitos atletas e cada um tem seu problema. Cada um tem problema. Um tem problema de ombro, outro tem problema de tornozelo, outro tem problema de quadril, outro tem problema de coluna. O FMS meio que faz uma triagem e consegue separar os caras e você consegue fazer com que numa equipe cada um tenha um trabalho mais ou menos individualizado. Então ele ajuda o treinador em algumas situações assim, né, em separação. Agora, como o Evaldo falou, no serviço diário de academia, que você não separa, você vai um por um. No serviço de CrossFit, que a gente atende 20 ao mesmo tempo fazendo o mesmo treino. Então, não tem como você pegar e fazer uma avaliação fechada dessa. Você vai ter que entender do movimento, fazer uma avaliação na hora da execução do cara. O cara não pegou, você vai ter que dar um jeito de mudar aquele exercício para uma questão mais adequada para aquele cliente. Então, geralmente você quer avaliar para você melhorar a qualidade do movimento. Então, para melhorar a qualidade do movimento, geralmente é uma falta de amplitude de movimento, geralmente é alguma limitação que está fazendo com que aquela pessoa faça aquele movimento mais curto, faça aquele movimento com menos qualidade, com menos estabilidade. Por exemplo, é muito comum a gente ver um desenvolvimento que a pessoa empurra na frente da cabeça, que a pessoa não consegue encaixar o braço acima da cabeça para ter uma estabilidade escapular. E aí você vai começando a descobrir que por que esse ombro não vai acima da cabeça? Algumas limitações acontecem, e aí você pode tornar o exercício mais fácil no primeiro momento, e paralelo a isso, você utilizar algumas estratégias para que esse braço suba acima da cabeça. Então, ideal é que você tenha um conhecimento total de tanto essas transmissões de força de um músculo para o outro, que a gente recomenda para vocês o livro do Thomas Myers, do Trilhos Anatômicos, e estude bastante anatomia funcional. Anatomia funcional é saber qual é a função do músculo no movimento. A gente aprendeu muito na faculdade a estudar anatomia como coisas separadas. Vou estudar o músculo tal, é isso. Ele faz extensão, flexão, isso. Mas e no contexto? E no dia a dia? Qual é a função dos músculos nos movimentos no dia a dia? Geralmente a anatomia não dá muito esse contexto tridimensional, o que acontece nos outros planos, com o glúteo, o que acontece com o core, nos outros planos, na hora que eu estou fazendo um agachamento. Então, eu preciso conhecer todas as abordagens, toda a função espacial de um músculo para ter noção do que eu posso interferir na hora de fazer um movimento. Então, eu indico para vocês aí o próprio livro da NASM, tem bastante coisa sobre anatomia funcional, o livro do Newman, da Cinesiologia da Parede Musculoesquelética, acho que é o livro mais completo que a gente tem aí sobre anatomia funcional, sobre o funcionamento das articulações, sobre o funcionamento dos músculos, e acho que é o único livro que mostra pra gente como funciona em todos os planos de movimentos, todos os músculos. Então isso vai ampliar muito a sua visão e vai te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis no dia a dia. E aí, é claro que a gente precisa de estratégias, né? Para melhorar a amplitude de movimento, você vai precisar, como a gente vem falando em outras lives, né? Não adianta a gente não achar que... Não adianta eu estudar treinamento e não saber ali os pormenores de como fazer uma execução melhor possível de um determinado exercício, e não adianta também o contrário. Eu só saber os pormenores do exercício e não saber como programar o treinamento, que eu fico sempre no extremo oposto. O ideal é que eu saiba das duas coisas.
Eu vejo muito treinador bom, o cara sabe tudo de programação e treinamento, mas na prática o cara não sabe aplicar o treinamento, não sabe ensinar as pessoas a se movimentarem, não sabe a correta execução de progressão. E vejo o contrário, o cara sabe tudo ali da prática e na hora de organizar tudo é uma bagunça, não tem uma lógica de execução baseada nos princípios do treinamento esportivo. Então a gente precisa das duas coisas. Tem que saber de movimento, tem que saber de programação, tem que unir as duas coisas para fazer com que o seu trabalho seja o melhor possível, a melhor produto entregue ao cliente da melhor maneira possível. Então, acho que minha fala é mais ou menos essa, o FMS para o cara que está começando agora. É show, a NASM, a avaliação da NASM, o cara que está começando, é show de bola, mas saiba que é uma abordagem para você, hoje, olhar com bastante crítica, olhar com perspectiva de aprender e começar a treinar o seu olho, para você começar a enxergar as disfunções. Quando você começou a enxergar as disfunções, você mesmo vai tomar suas decisões baseadas em movimento, que aí é estudo no movimento o tempo inteiro, estudar o movimento, como os músculos se comportam nos vários planos de movimentos, nas várias manifestações do nosso corpo. Basicamente, nosso corpo tem... Tu lembra quantas são? Quantos movimentos articulares são? A gente fez esse cálculo numa das aulas nossas aí. Fazendo análise combinatória fica infinito. Não tem como. Infinito. Se a gente combinações de movimento é infinito. Então, o que você precisa saber? Uma articulação ela precisa de um bom centramento articular. Um bom centramento articular depende de um bom ensino de movimento. E talvez você precise de algum exercício ou outro para ensinar esse cara a isso, para uma pessoa ou outra. Mas, de uma maneira geral, quando você ensina bem um exercício, já falei que esse cara tem um bom centramento articular. Existem estratégias para melhorar o centramento articular? Existem várias, como tração na articulação, como o próprio exercício localizado para ensinar o cara a contrair determinados músculos, principalmente do sistema locomotor passivo, que são músculos que as pessoas não sabem contrair. Você pede o cara para juntar as escápulas da tarde, o cara não sabe fazer isso, ele nunca fez isso na vida dele. O cara sempre fez as coisas meio globais, então a tendência é a gente ter menos controle dos músculos pequenos. E aí você estimular os músculos pequenos para ensinar, não é para ativar ou não ativar, é para ensinar a pessoa a ter controle. A pessoa não tem controle de movimentos menores. E aí essas coisas acontecem atropelando. E, geralmente a carga está sempre acima daquela que é necessária para ativar esses músculos menores. São músculos limiares de ativação baixa, não precisa de sobrecarga muito alta. Se você ensinar ele só com peso corporal ou com pesos leves, você está dando a esse cara uma oportunidade de aprender aquele movimento pequeno, que é importante para estabilizar um movimento pesado, um movimento grande. Então, quando eu já ensino muito pesado exercício, a tendência é só chamar as musculaturas maiores, por questões do princípio do tamanho, limiar de ativação dos músculos. Então, o ideal é que a gente saiba como funciona o mecanismo articular, a gente saiba quais são as estratégias que a gente pode ensinar esse aluno a conhecer melhor o seu movimento e a estabilizar melhor o seu movimento. E o treinador tem que saber disso. O treinador tem que alinhar todas essas estratégias. E aí, o processo de saber as avaliações fechadas e estudar sobre o movimento vai te levar para o caminho certo. Acho que é isso aí. Muito bom, Diego. E é exatamente isso que você falou, a gente conversa direto, né? O cara sabe, às vezes, estudo de programação, sabe um monte de coisa, e chega lá na prática, sabe tudo como desenvolver força, potência, na prática é um cara todo torto, sem nenhuma possibilidade de executar os exercícios. Então, você tem que passar para a primeira fase, que é ensinar. Né? Você tem que ensinar o cara. E, como a gente está falando aqui, para ensinar, muitas vezes, o pessoal está perguntando qual a melhor estratégia. E o João falou uma coisa que a gente fala acho que desde 2015, lá nas nossas aulas, né, de avaliação de movimento lá da Limit. A melhor ferramenta de avaliação de movimento é você conhecer o movimento, conhecer o exercício, conhecer o movimento. E aí a gente sabe o seguinte, né, que muitas vezes você vê assim, mas aí o cara não se movimenta, e mais uma vez, né, a gente falou isso para quem está chegando agora. Quem disse que existe um movimento padrão? Você dá apenas uma tarefa que aquele organismo vai se adaptar naquele ambiente, ele vai se expressar da forma... A gente sabe que não é assim, né? O cara, se for treinar força, a gente tem que cumprir alguns pré-requisitos técnicos para manter, mais uma vez, o movimento seguro acima de tudo e eficiente, que é cumprir a tarefa gastando menos energia, produzir o máximo de força, o máximo de potência. Isso a gente está pensando não só no atleta de alto rendimento, isso tem que ser realmente levado muito a sério.
né? Mas para indivíduos, né, que querem saúde de qualidade de vida, a gente sabe que a valência fundamental para justamente saúde de qualidade de vida é força. Não só a força, mas a força a gente pode falar que é a principal delas. Então, resumindo, a gente veio falando aqui da evolução do pensamento, que muitas vezes um profissional que não tem muita visão sobre movimento, não tem muito conhecimento. No entanto, ele sabe lá corrigir um exercício, uma maneira, né, conhece o exercício, sabe corrigir, sabe ajustar, beleza. Normalmente é por aí que se parte, né? Que já é legal, provavelmente está fazendo um bom trabalho. Aí depois você e o Diego falou, né, que muitas vezes o cara não tem muito conhecimento, ele pode partir para estratégias de avaliação um pouco mais fechadas, que não tem problema, né? Mas o ideal é que você estude cada vez mais movimento. E aí, ao longo desses 10 anos aí, vem estudando movimento, e hoje eu cheguei a essa conclusão, né? A gente chegou a essa conclusão, que quando você estuda movimento, você não precisa de ferramenta fechada. É simples assim. Na prática, como é que se faz? Que eu falei que é a fase 5, que é voltar lá para o início. Que eu faço hoje, que eu fazia lá no início, só que muito mais consciência. Vou mostrar aqui para vocês um algoritmo, né, de tomada de decisão. Até mudar ali algoritmo para tomada de decisão, que é o seguinte. Você vê lá o indivíduo executando da maneira que você acha adequada. Você conhece o exercício, sabe que a maneira segura é assim, executou de maneira adequada. Aí você vem, conclui que o movimento está adequado, aí você adiciona sobrecarga. Quando eu falo adicionar sobrecarga, o pessoal sempre pensa, botar muita carga. Não, botar a sobrecarga adequada ao nível de condicionamento do indivíduo, para que ele consiga continuar progredindo. Mas você julgou que o movimento ele não está adequado para colocar sobrecarga. Aí olha o que acontece. Primeiro você adequa o exercício. Até coloquei que isso aqui é o mais importante, adequar o exercício. O que é adequar o exercício? É retirar a sobrecarga, é tornar o exercício mais fácil, é dar dicas. Aí você, se ele voltar para cá, o movimento continuar inadequado, você tenta adequar de uma outra maneira. Se continuar inadequado, tenta adequar de uma outra maneira. Pode ser que em algum momento você lance mão de algum exercício corretivo, mas reforçando, 95% a 98% das vezes, o exercício corretivo não é necessário, acreditem. Acredita que não é necessário. Aí, uma hora que você consegue adequar o exercício, o movimento vai ficar adequado e aí sim você consegue adicionar sobrecarga. É mais simples do que parece. E aí a gente, agora eu não lembro o ano, mas talvez em 2017, talvez, a gente criou, né? Pode chamar assim, porque pelo menos eu nunca vi em nenhum lugar isso. A gente chamou de limiar de compensação. Isso aqui eu acho extremamente interessante, uma das coisas mais interessantes que a gente vai apresentar aqui hoje. O que é o limiar de compensação? Observem aqui no eixo Y, que é a qualidade do movimento. No eixo X é a intensidade. Na prática, como é que a gente faz a leitura disso? Imagine o seguinte. Teoricamente, quando a gente está com uma intensidade baixa, a gente vê uma boa qualidade de movimento para as pessoas que sabem executar o exercício. Se a pessoa com zero intensidade e não tá executando adequadamente, para tudo, se concentra em ensinar o exercício para aquela pessoa para depois pensar em botar sobrecarga. Lembra que o princípio básico é esse. Antes de adicionar sobrecarga, vem a qualidade do movimento. E você ensinar o exercício sem sobrecarga. Mas aí a gente leva em consideração que com pouquíssima sobrecarga, a qualidade do movimento está alta. Só que isso aqui é uma curva muito comum para o indivíduo que é destreinado, porque você vai aumentando um pouquinho a intensidade, e observa que ainda é pouco, não é tão alto, e aí ele já começa a reduzir a qualidade do movimento. Então, a partir do momento que ele reduz a qualidade do movimento, a gente chama isso de limiar de compensação. Então, para quem gosta de escrever, o limiar de compensação é o ponto a partir do qual o aumento na intensidade gera uma redução na qualidade do movimento. Limiar de compensação. Só que o indivíduo vai treinando, aí isso aqui é uma curva de um indivíduo que é relativamente bem treinado. Você vai aumentando a intensidade e a qualidade do movimento se mantém. Vai aumentando a intensidade e a qualidade do movimento se mantém. Até um momento, né, que a intensidade começa a ficar realmente mais alta e aí a qualidade do movimento reduz. Só que existe uma outra curva que é de um cara que é extremamente treinado e extremamente técnico. Que é o seguinte, você vai adicionando sobrecarga, a qualidade do movimento está alta. Adicionando sobrecarga, a qualidade do movimento está alta. Adicionando sobrecarga, a qualidade do movimento está alta. Até um ponto que a qualidade do movimento ela meio que se mantém. É mais ou menos assim, ó. O indivíduo, deixa eu tentar explicar isso. É mais ou menos assim. O indivíduo, ele chega lá na intensidade máxima, lá na sobrecarga máxima que ele consegue colocar, ele faz com uma técnica boa. Aí, quando ele adiciona mais um pouquinho de intensidade, ele simplesmente não consegue fazer, ele não consegue levantar. Ao invés de
compensar e tal, ele simplesmente não consegue fazer. Que esse aí é o melhor cenário. A gente vê indivíduos muito, muito, muito treinados fazendo exatamente dessa maneira. E aí a gente acaba caindo em outro conceito, né, Evaldo? Quando a gente pega a galera desse nível, que tem uma boa consciência motora, se movimenta muito bem, muitos anos de treinamento, esse cara já entra num tipo de treinamento onde o cara não se arrisca a ir até a falha. O cara começa a trabalhar em cima de buffer, em cima de reserva, de repetições, Exatamente. coisa que a gente já falou em outras lives, que faz com que o cara sempre esteja executando exercícios com qualidade alta, com potência alta, com níveis de força altos, sem expor aquele atleta a um nível de fadiga, de risco de se machucar muito grande. Isso faz com que a pessoa tenha mais qualidade na hora de treinar. E aí, é claro, o que acaba acontecendo no dia a dia? A gente atende as pessoas muito, muito sedentárias, pessoas que não têm histórico motor, pessoas que passam o dia todo sentado num trabalho no computador, o dia inteiro em escritório. Então, são pessoas que realmente não têm um histórico motor muito bom, não têm muitos movimentos, não têm consciência corporal dos seus próprios movimentos, e aí as coisas têm que ser construídas aos poucos. O que acaba acontecendo com o treinador? Aquela pressa de dar resultados no fitness, de fazer com que o cara treine mais forte, faz com que o cara comece a colocar uma sobrecarga mais alta num tempo que aquele corpo ainda não estava adequado para aquilo. O ideal é que você desse mais informação motora, dá mais histórico motor para essa pessoa. No início, até se você pensar em periodização de treinamento, às vezes a pessoa quer periodizar a carga de treino, uma pessoa que não sabe nem se movimentar. O que você precisa de uma pessoa que acabou de entrar na academia é da histórico motor, é da oportunização motora. Quanto mais movimento você der para aquela pessoa, melhor no início. É muito melhor do que você progredir carga certinho para aquela pessoa, é melhor você variar o exercício e fazer com que ela aprenda todos os exercícios. Quando ela aprender todos, aí a gente pode fazer com que ela tenha uma boa progressão de carga em cada exercício. E às vezes o treinador erra por causa disso, o personal trainer erra por causa disso. Ele ainda não aprendeu 100% daquele exercício, o cara ainda não dominou e eu já estou preocupado em botar 70%, 80%, 90% da carga para o cara. Então vai com calma. A dica que a gente tem que dar para vocês aí, vai com calma. Tem as estratégias, saiba que o trabalho de mobilidade, o trabalho de exercício corretivo aí, talvez o nome já esteja um pouco batido, né, e até dando um pouquinho de aversão, mas na verdade são estratégias para melhorar o movimento de alguma articulação. Exercícios de tração intra-articular são ótimos para você melhorar um posicionamento de alguma articulação, algum tipo de liberação de algum músculo. Se você souber fazer manipulação, vai te ajudar a botar algum músculo em algum posicionamento, pelo menos agudo no dia que você precisa movimentar aquela articulação. São várias coisas que você pode utilizar no seu dia a dia. Agora, é pontual, não é uma questão, avaliei, agora vou fazer isso com esse cliente sempre. É pontual, você quer melhorar aquela articulação, quero melhorar a posição daquela articulação num overhead squat. E aí você vai pontuar lá, fazer um trabalho naquele ombro, um trabalho de boa estabilidade naquele ombro, e fazer aquele cliente treinar com a sobrecarga adequada, e não expondo um cliente a um risco muito grande. Perfeito, Diego. E assim, para a gente ir para a parte final da nossa fala, queria deixar três coisas aqui, seriam as coisas mais importantes, eu acredito, né, da live. Primeiro, todo exercício é uma oportunidade para você avaliar. Então, a gente não coloca estratégias fechadas de avaliação de movimento, porque a gente encara cada exercício ou todo exercício como uma oportunidade única de você avaliar o movimento. Todo exercício ele te dá informações, como a pessoa executa, como ela tende a se organizar, você consegue tirar algumas informações. Segundo, muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, ou sendo até um pouco ousado, quase todas as vezes, o melhor exercício corretivo é o próprio exercício bem ensinado. Então você vê a pessoa lá fazendo agachamento assim, opa, tá faltando aí atividade paravertebral, o abdominal tá hiperativado, aí já começa a pensar assim, né? Mas calma, tenta ensinar para o indivíduo, por exemplo, falou umas palavras simples, né? Preferência dando referências externas, né? Foco externo. Por exemplo, você coloca assim, ó, peito para fora, ao invés de falar ativa paravertebral, não sei o que, você coloca ele de frente para a parede e pede para ele agachar. Aí coloca ele mais próximo da parede e pede para ele agachar. Automaticamente ele vai ativar a musculatura posterior do tronco. Então, tento dar foco mais externos de preferência, mas eu também não tenho nada contra o foco interno. Algumas vezes ele é
bem eficaz, apesar de algumas pessoas entenderem que só o foco externo ele resolve, mas na minha prática, É, o foco... é Pode bem falar. difícil para o cliente entender o foco interno, né? Porque para a gente é muito comum, profissional de educação física, você falar assim, contrai o glúteo. É muito fácil para a gente sabe o que é o glúteo, onde é o glúteo, os movimentos do glúteo, e provavelmente a gente tem histórico motor que a gente já percebeu o glúteo em vários movimentos. Agora o cliente não tem muito essa percepção, né? A gente tem que ensinar também. Você pode até utilizar o foco interno, você tem que ensinar o cliente a entender o foco interno, né? Senão Ativar você o está falando abdômen. uma coisa. O que é ativar o abdômen? Nem É. eu sei o que é ativar o abdômen. Eu gosto de dar um exemplo de um aluno aqui no box, que ele é super engraçado, gente boa demais, é o Cachu. Tu já deve ter tido, quando tu deu aula para ele, tu já deve ter visto isso. Então, se você falar um exercício assim, uma elevação de quadril, por exemplo, que a gente faz muito aqui no início do treino, aí fala assim, ativa o glúteo. Se você por acaso falar isso, ativa o glúteo, o que ele fazia? Ele botava a mão no glúteo e apertava o glúteo. Em vez de contrair o glúteo, ele botava a mão para sacanear, que realmente é o que o cliente entende. Se você parar pra pensar, o cliente entende o que seria ativar o glúteo? É botar a mão no glúteo? Entendeu? A gente precisa traduzir isso para o cliente. O cliente não tem a mesma noção que a gente tem sobre treinamento. E aí por isso que o foco externo acaba dando mais informação para o cliente do que o interno. E é claro que isso é uma resenha também muito longa, Diego, mas sobre foco interno, foco externo, mas a gente sabe que o foco interno é interessante também, se o objetivo, por exemplo, é a hipertrofia. A gente sabe que a Uhum. consciência, o pessoal fala muito de conexão Mente músculo. mente-músculo, a gente sabe que isso é importante. Então, muita gente parece que é desprezar o foco interno, e a gente acha que é importante, mas em determinados momentos. De uma maneira bem geral, o foco externo acaba sendo mais interessante para você corrigir, Para né? ajudar Para o cliente, né? ensinar e corrigir. Então, eu falei que seriam os 3 pontos mais importantes. Primeiro, todo exercício é uma oportunidade única de avaliação de movimento. Segundo, quase todas as vezes, o melhor exercício corretivo é o próprio exercício bem ensinado. Bem ensinado. E terceiro, e esse vai já ao encontro do que eu vim falando aqui com vocês, quando não for possível você corrigir o movimento dando dicas e tal, ajustar, ensinar bem aquele movimento, saber adequar a capacidade do indivíduo à intensidade do exercício. Ou ao contrário, você adequa a intensidade do exercício à capacidade do indivíduo. Ficou claro isso? Uhum. Vou dar um exemplo na prática aqui. Falei lá no início. O indivíduo faz a flexão. E aí, mas ele não tem força para sustentar, ele começa a fazer compensação, começa a encolher o ombro, você fala, opa, hiperatividade de trapézio superior, o trapézio inferior ele está inibido, então vou fazer um corretivo aqui, vou fazer aqui, vou fazer... E como se isso fosse resolver. Mas muitas vezes é falta de força para sustentar o corpo naquela posição. A lombar afundou, opa, tá faltando força de core, aí vou fazer uns trabalhos de isolados, de prancha. Não estou falando que isso é ruim, né? O Diego deu vários exemplos onde essas estratégias, elas são interessantes e elas são Complementares, né? Talvez. complementares e efetivas. São efetivas. Mas se você quer melhorar o movimento do indivíduo, ao invés de passar exercícios corretivos quando ele faz a flexão, por que não começar a flexão em um lugar um pouco mais alto? Sabe, um Smith, ou uma caixa, qualquer outro lugar. Né? Coloca um lugar mais alto. Aí a gente faz isso muito nos nossos cursos. Então, na pessoa fazendo no chão, ela compensa. Sobe um pouquinho, ela compensa. Sobe um pouquinho, ela compensa. Sobe um pouquinho, ela... Chega um momento que ela não vai compensar, nem que ela faça quase que vertical. Se ela está compensando, é porque provavelmente algum músculo lá não tem força suficiente para acompanhar os outros músculos. Então, você tem que deixar o exercício numa intensidade. Então, aqui o que a gente está fazendo é ajustar a intensidade do exercício, a capacidade do indivíduo. Chega um momento que você ajusta e ele não compensa mais. É porque aquela demanda lá está adequada à capacidade de um determinado músculo. Né? Se o indivíduo Exatamente. compensa, é porque muito provavelmente algum músculo lá não está acompanhando, né, o movimento. Né? Não tem força suficiente para acompanhar os outros músculos. Aí chega um momento que você vai adequar, por mais que fique fácil para algum músculo ou outro, e aí você vai ajustando, aumentando a intensidade aos poucos, sempre buscando qualidade. Isso aqui é só um exemplo. O indivíduo agachou, aí o joelho foi para dentro. Nossa, colapso do valgo dinâmico. Calma aí, vou passar agora uma liberação miofascial, alongado dores, vou ativar a musculatura posterolateral do quadril. Galera, se, por exemplo, der uma orientação, joga o joelho para fora, vou colocar a mão assim, ó, por fora, né, dos joelhos dele, agora empurra o joelho para fora para tocar na minha mão, empurra o joelho na minha mão, alguma coisa assim. Você vai ver que isso
quase todas as vezes já vai ser suficiente para ele não jogar mais o joelho para dentro no agachamento. A gente ficar pensando em exercício corretivo, não estou falando que não vai dar certo. Muito provavelmente vai até dar certo, sim. Né? Se você fizer um trabalho de liberação miofascial, depois alongamento dos adutores, depois se fizer uma ativação isolada do complexo, pode ser que dê certo, sim. Até acredito que vai dar certo. Mas você vai resolver, vai chegar no mesmo lugar, num caminho muito mais simples, mais reto, né? Ficar dando aquela volta. Mais rápido, né? Então, logisticamente, é muito mais simples também. Então, há muita... Deixa eu botar um quarto ponto aí. Deixa eu botar um quarto ponto aí. E aí, talvez onde a gente utilizaria mais esse tipo de exercício é quando a gente está num quarto momento, que seria um quarto momento. Um cliente que tem algum tipo de dor, que tem algum tipo de queixa, que tem algum tipo de problema já constatado, que foi mal curado. Às vezes o cara nem está com uma lesão, provavelmente eu dito, mas alguma coisa que aconteceu lá atrás, teve algum tipo de lesão de ombro, não foi curado, que a gente sabe, a maioria das pessoas tem aversão a fisioterapeuta. Fisioterapeuta deveria ser o nosso melhor amigo, o cara que nos ajuda com estratégias locais de manipulação, de preferência manipulação manual, ajuda a gente estar melhor posicionado, poderia estar mais próximo do profissional de educação física. As pessoas, a população de maneira geral tem aversão, acha que é médico, acha que está doente, acha que está machucado, a percepção é ruim em relação ao fisioterapeuta. Aí geralmente chega pra gente, né? Chega pra gente falando assim, pô, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali, e aí, às vezes não é possível você adequar um movimento. Você vai falar, a pessoa tem muita dor no ombro, não dá para fazer movimentos assim na cabeça. A tua adequação é fazer outro tipo de movimento que não agrida aquele movimento naquele momento. E aí, talvez investir em manipulação daquela articulação, de alguma forma, com exercício coletivo, com esse cara, seria esse tipo de estratégia. Agora, de preferência em trabalho com fisioterapeuta, né? A gente tem algumas estratégias aí que a gente utiliza, o profissional de educação física no dia a dia, mas se essa lesão está uma lesão que constatada uma lesão, uma coisa grave, aí já foge o nosso escopo, né? A gente tem que trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta e fazer com que essa pessoa realmente tenha um movimento completo naquela articulação para começar a pensar em sobrecarregar. Agora, não é possível treinar esse cliente? É possível treinar esse cliente. Treina as outras articulações que estão boas, treina as articulações que não estão agredidas, os movimentos que essa pessoa não sente dor. E agora, o movimento que sente dor, a tendência é você fazer com que essa pessoa sinta mais dor, se você sobrecarregar. É muito complexo, a não ser que você consiga realmente ajustar uma posição de movimento e a pessoa parar de sentir dor total. Agora, se ela sente dor articular durante o movimento, não realize o movimento. Se você deu todas as dicas e ela continua sentindo dor articular fazendo o movimento, não realize o movimento que você vai machucar mais essa pessoa e vai te arrumar um problema. Então, você precisa fazer um trabalho com um fisioterapeuta nesse momento. E aí, eu acho que esse seria o quarto ponto aí, que seriam os casos que podem acontecer no dia a dia mais graves. Concordo, Diego, concordo plenamente. E só para concluir também, né, uma última questão, a gente sempre defende, né? A gente sempre defendeu isso, cara. E uma coisa que eu tenho até orgulho, né, é que em nossos cursos a gente nunca ficou vendendo coisa fechada. A gente sempre criticou, inclusive, as pessoas que... Não as pessoas, as ferramentas, os sistemas estão muito fechados. Por exemplo, há um tempo atrás, acho que isso está diminuindo, né? A galera reproduzia muito, né, aquela questão do treinamento funcional, que na atividade da vida diária, no esporte, nos esportes, os movimentos são unilaterais. Aí, não, tem que ser unilateral. O back squat, né, o agachamento bilateral pode machucar e tal. E aí, em muitos casos, a gente comenta isso também, em muitos casos, a forma de você adequar um exercício bilateral, um exercício unilateral, é fazendo ele de maneira bilateral. Então, imagina uma pessoa que é destreinada, ou seja, fraca e pesada. Aí você vai colocar ela para fazer passada, por exemplo, ou Bulgarian Split Squat. Você acha que isso vai dar certo? Não vai dar certo. A pessoa vai fazer toda compensando e tal. O joelho vai para dentro, ela vai se entortar toda. Opa, calma aí, deixa eu tentar identificar aqui. Tá faltando ativação de glúteo porque o joelho foi para dentro. Os adutores estão hiperativados. Fiz uma flexão lateral do tronco. Ela rodou porque as cadeias cruzadas estão desequilibradas. Ela rodou. Ela rodou porque o movimento está difícil, a intensidade está muito alta, a demanda está alta para a capacidade dela. Então, muitas vezes, a forma de você adequar um exercício unilateral é fazendo ele de maneira bilateral. A forma de você facilitar o exercício. E ela consegue. Pode ser que ela consiga, rapidinho, Diego, só para complementar, pode ser que ela não consiga fazer de maneira unilateral, mas consiga fazer de maneira bilateral. Ou seja, com os dois membros ela consegue agachar e levantar, né, mudar de nível, sustentando o peso dela, por exemplo, a massa corporal dela.
Entra naquela questão que eu falei, né? Que o treinador, quando começa a dar um treino com uma pessoa nova, né? E aí ele quer progredir rápido, quer dar um monte de exercício para aquela pessoa, e às vezes a pessoa é aquela que a gente comentou, sedentária, pesada, tá com muita dificuldade de movimento. Cara, você não vai ter uma oferta de exercício muito grande com essa pessoa. São pequenos. À medida que essa pessoa for emagrecendo, for ganhando um nível de força básico, e aí você vai conseguir ir para os unilaterais, ir para os exercícios, mas assim, com muita cautela, muita calma, para você evitar de realmente machucar uma pessoa. Acelerar esse processo faz com que você acabe machucando alguém. E aí, uma dica pode ficar aí para todos os treinadores: não tenha pressa. A pessoa você tem que trazer o cliente para você, para o cliente passar a se movimentar para o resto da vida dele. E aí, se você acelerar muitas coisas, a tendência é você fazer com que esse cara fique em casa, por estar machucado, por estar sentindo dor e etc. Então, vai com calma, principalmente se a gente está falando de sedentário máximo, pesado, muito tempo sem fazer atividade física. Esse cara é perigoso, é um cara que não sabe se movimentar. Então, tem que ter muito bom senso e coerência na hora da escolha do exercício. E aí, todo esse limiar de compensação que o Evaldo falou tem que ser levado em consideração. Treino é sessão, né, Diego? Treinamento é processo, o processo tem que ser respeitado, não tem jeito. É O isso. processo tem que ser respeitado. Então, para concluir, algumas informações que a gente veio falando aqui, eu não me lembro bem da ordem, mas quem gosta de anotar, anota aí só algumas frases que vão resumir a nossa live. Primeiro, muitas vezes o melhor exercício corretivo é o próprio exercício bem ensinado. Muitas vezes não, quase todas as vezes o melhor exercício corretivo é o próprio exercício bem ensinado. Segundo, todo exercício é uma oportunidade única para você avaliar movimento. Terceiro, quando você não conseguir corrigir ou ensinar o movimento, você tem que ajustar a intensidade do exercício, a capacidade do indivíduo. E quarto, qual a melhor estratégia de movimento? Qual a melhor estratégia de avaliação de movimento? É você conhecer de movimento, estuda movimento, você vai ver que estratégias fechadas de avaliação praticamente não fazem sentido. E um quinto, né, que foi o que o Diego acrescentou, e a maioria das estratégias que são utilizadas, eu falei que quase 5% das vezes elas não são necessárias, isso para indivíduos saudáveis, de repente ela pode ser adequada para um indivíduo em condição de dor, né, num quadro de dor, e aí é uma outra história. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Diego, Valeu, Evaldo. Valeu, galera. Um sensacional. abração. Abraço.